Durante o mês de maio, nós realizamos uma série de reflexões bíblicas sobre a família, e foi um tempo muito especial, muito precioso, que nós falamos sobre vida familiar, sobre vários aspectos, que envolvem a vida familiar. E hoje eu estou iniciando uma nova série de mensagens. O mês de junho serão 4 mensagens que eu vou compartilhar na celebração da manhã, com o tema "É preciso vencer". Esse é o tema de uma série de mensagens que a gente vai desenvolver com os irmãos e amigos e todo mundo que está participando com a gente, porque nesse momento de isolamento, nesse momento de pandemia, nós precisamos de uma palavra de esperança. Por isso, é preciso vencer. Todos nós estamos movidos por esta crença de que nós vamos vencer. E durante esse tempo nós vamos falar sobre 4, e cada mensagem vai abordar uma questão específica, sobre 4 coisas importantes que nós precisamos manter em nosso coração, em nossa mente, para que possamos vencer. Então, prepare o seu coração para tudo que nós temos para compartilhar. Serão 4 mensagens, uma a cada domingo pela manhã, com esse tema: é preciso vencer. E nesse primeiro sermão, nesta primeira mensagem, o tema é: para vencer, é preciso ouvir a voz de Deus. Para vencer, é preciso ouvir a voz de Deus. À guisa de introdução desta mensagem, eu queria pensar com você o seguinte: quantas vezes você orou a Deus por uma resposta e você teve a impressão de que Deus não ouviu a sua oração? Não sei se você já ouviu a expressão céu de bronze. Céu de bronze é uma expressão que traduz essa ideia de que você orou e a sua oração bateu e voltou. Ela não foi acolhida, ela não foi recebida. Quantas vezes você sentiu assim um silêncio no céu, como se Deus não estivesse ouvindo aquilo que você está falando, o clamor do seu coração? Quantas vezes você ficou em dúvida e, quem sabe, quase fraquejou na fé e precisava de uma direção de Deus e você não recebeu a resposta que você estava querendo ouvir? Se você respondeu afirmativa a qualquer uma dessas perguntas, eu queria dizer para você que você não está sozinho. E eu gostaria de ler um texto da palavra de Deus que vai descrever um momento assim na vida do profeta Isaías. Isaías capítulo 64, os versos de 1 até o verso de número 9, narra um momento assim do profeta. O profeta estava fazendo uma reclamação com Deus a respeito desta questão. E olha só o que ele diz nesse texto. Diz assim a palavra de Deus: ó, se fendesses os céus e descesses, e os montes tremessem à tua presença, como quando o fogo acende os gravetos e faz a água ferver, para que os teus adversários conhecessem o teu nome e as nações tremessem diante de ti. Quando fazias coisas terríveis que não esperávamos, descias e os montes tremiam à tua presença. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos percebeu, nem com os olhos se viu outro Deus além de ti, que agisse em favor daquele que nele espera.
Tu sais ao encontro do que pratica justiça com alegria, dos que se lembram de ti nos teus caminhos. Tu te irastes por termos pecado. Há muito tempo, por acaso seremos salvos? Todos nós somos como impuro, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. E todos nós murchamos como a folha, e as nossas maldades nos arrebatam como o vento. E não há quem invoque o teu nome, que desperte e te detenha, pois escondesse de nós o teu rosto e nos consumisses por causa das nossas maldades. Mas agora tu és o nosso Pai, ó Senhor. Nós somos o barro e tu és o nosso oleiro. E todos nós somos obra das tuas mãos. Ó Senhor, não te ires tanto, nem te lembres para sempre da maldade. Olha, nós te pedimos, todos nós somos o teu povo. O profeta Isaías estava falando de Israel no momento de extrema incerteza. Diante da desobediência do povo de Deus e diante da eminência de uma derrota contra os seus adversários, contra os seus inimigos, Isaías clama ao Senhor. Naquele momento, um dos maiores profetas de todo o Antigo Testamento tem o mesmo desejo de muitos de nós. Ele deseja uma manifestação visível da ação de Deus, que o Senhor venha como um estrondo para resolver os problemas da nação. Capítulo 64 do livro do profeta Isaías registra a sua última oração, pelo menos a última oração registrada em seu livro. Agora, Isaías não está sozinho. Talvez você esteja agora pensando, eu estou acompanhado de Isaías, porque as minhas questões eram também as questões do coração do profeta Isaías. Mas Isaías não está sozinho nisso, não. Há um outro profeta que vive um drama muito parecido com ele. O profeta Abacuque, no capítulo 1, versos 2, 3 e 4, registram situações muito parecidas. Abacuque diz assim: até quando clamarei e não escutarás, Senhor? Ou gritarei a ti violência e não salvarás? Por que razão me fazes ver a maldade e a opressão? A destruição e a violência estão diante de mim. Também há contendas e o litígio é comum. Por causa disso, a lei se afrouxa e a justiça nunca se mantém, pois o ímpio cerca o justo, de modo que a justiça é pervertida. Possivelmente, lendo estas expressões do livro do profeta Abacuque, a gente tenha a impressão de que ele está falando do Brasil, não é? Ele está falando desse momento da nossa história, a atualidade de suas palavras e os lamentos de Abacuque são espantosos aos nossos olhos, porque nós conseguimos enxergar uma proximidade entre as dúvidas e questionamentos do seu coração e aos questionamentos que acontecem em nosso tempo também. Mas nós aprendemos com esses profetas que existe uma possibilidade de intimidade com Deus, e existe uma possibilidade de nós vencermos esse momento, se estamos acompanhados nesse tempo de isolamento social, nesse tempo de tantas notícias ruins, nesse tempo de tantas incertezas para tantas famílias, há tanta gente desempregada, há tanta gente com medo do vírus, há tanta gente enferma, há tantas famílias que já foram acometidas pelo Covid-19 e muitas outras que ainda serão.
E nesse tempo de tantas inquietações, como que nós podemos aproveitar as experiências dos profetas para vencermos esse momento, já que é preciso vencer? Hoje nós queremos falar sobre a importância de ouvirmos a voz de Deus em meio a esses momentos difíceis da nossa vida. A primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com você é que Deus não tem dificuldade em se comunicar. Eu vou repetir. Deus não tem dificuldade em se comunicar. Se há algum problema na nossa relação com Deus, eu posso garantir que esse problema não está em Deus. Deus não tem dificuldade alguma de falar-nos, Deus não tem dificuldade alguma de conduzir-nos, de atender às nossas orações. O problema é que nós nos afastamos tanto de Deus e mantemos o desejo de que Ele continue falando conosco o tempo todo. Nós tomamos decisões de afastamento, nós tomamos decisões de ignorarmos a sua palavra, de ignorarmos a sua voz, de ignorarmos as suas orientações, mas o tempo todo a gente fica jogando para Deus a culpa de nós não estarmos entendendo o que Ele quer nos dizer. Vamos voltar ao livro do profeta Isaías, e especialmente os versos 6 e 7 do capítulo 64. Isaías diz assim: somos como o impuro, todos nós, todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo, murchamos como folhas, e como o vento as nossas iniquidades nos levam para longe. Não há ninguém que clame pelo teu nome, que se anime e apega-se a ti, pois escondeste de nós o teu rosto e nos deixastes perecer por causa das nossas iniquidades. A questão é que nós lidamos com o pecado como se o pecado fosse coisa normal e depois ficamos reclamando com Deus. Depois ficamos reclamando que queremos ouvir a sua voz, que queremos saber da sua direção, e ficamos jogando a responsabilidade para Deus, como se Ele fosse responsável pelo nosso distanciamento dEle, pelo nosso distanciamento da sua vontade. Isaías já havia dito isso no capítulo 59, nos versos 1 e 2, diz assim: olha, vejam, o braço do Senhor não está encolhido que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir, mas as suas maldades, aí nós precisamos trazer para nós, e as nossas maldades fazem separação entre vocês e o seu Deus, e os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, por isso ele não os ouvirá. A questão é que nós queremos associar Deus com o pecado e queremos tratar tudo como se fosse uma coisa só, e nós ficamos terminantemente achando que Deus é obrigado a nos ouvir e a nos falar, e nós continuamos na nossa rebeldia, continuamos nos afastando dEle, continuamos longe da sua presença. Nós não podemos agir como se o pecado fosse coisa comum. Se nós queremos vencer, nós precisamos tratar o pecado como pecado. E lembrar que o pecado nos afasta da presença de Deus. Não importa onde você esteja. A Bíblia diz no Salmo 139, que aonde quer que eu esteja, Deus está me vendo. Deus me vê o tempo todo. Não importa se você está perto ou longe da sua família, se você está perto ou longe da sua igreja, se você está perto ou longe de pessoas que estejam monitorando a sua vida, você precisa entender que o pecado não pode ser uma coisa comum na sua vida. Nós não podemos encarar o pecado como se o pecado fosse uma coisa normal. A gente precisa encarar o pecado como uma quebra na nossa relação com Deus. O pecado, ele cria obstáculos, ele nos afasta de Deus. Nós não podemos nos esquecer disso. Eu me lembro de uma história muito interessante,
chamada de o Guarda das Fontes. Uma cidadezinha do interior que havia uma fonte, e aí então eles se cotizaram e canalizaram aquela água da fonte para atender às necessidades daquela cidade. E havia um senhor de bastante idade que diariamente ele subia até aquela fonte e voluntariamente cuidava daquela fonte, dia após dia. E ele limpava, tirava os galhos, tirava as folhas que caíam das árvores, para que a água permanecesse pura e alimentando aquela cidadezinha. E ele foi envelhecendo e, com o passar dos anos, ele já não tinha forças para subir diariamente, mas semanalmente ele ia lá e limpava, e o trabalho agora se tornou muito mais cansativo, porque eram muito mais folhas, muito mais galhos, mas ninguém dava valor ao trabalho daquele homem. Até que um dia ele adoeceu e morreu, e ninguém mais foi àquela fonte para limpar a fonte. E aquela água que corria muito límpida, pura, agora começou a ter um gosto um pouco diferente, e as pessoas começaram a estranhar a qualidade da água, e um dia teve uma chuva, e pela primeira vez a água foi interrompida. E agora fizeram um mutirão, e todos da cidadezinha subiram até a fonte para ver o que tinha acontecido, e quando chegaram lá, a chuva tinha trazido muitos galhos, muitas folhas, e a fonte estava toda entupida. E eles começaram a fazer um grande mutirão, e retirar os galhos, e retiraram as folhas, e limparam. E quando chegaram na boca do cano, viram que tinha muito entulho, e começaram a tirar todo aquele entulho, para que a água então fosse liberada de novo para a cidade. E depois de todo aquele trabalho de limpeza, eles abriram a água, e agora, de novo, a água estava fluindo. E aí a cidade pôde usufruir de novo daquela água pura. A água continuava pura porque a fonte era pura. O problema é que entre a fonte e a cidade, o cano estava obstruído por causa dos entulhos que aquela chuva provocou. A fonte das bênçãos continua pura e continua fluindo abundantemente. O problema é que os nossos pecados obstruem o nosso acesso à presença de Deus. E se nós não formos limpando essas coisas que vão obstruindo a nossa vida e a nossa relação com Deus, nós vamos ficando impedidos de recebermos do Senhor as suas bênçãos. Segundo lugar, então a primeira coisa eu disse que Deus não tem dificuldade para se comunicar. Mas a segunda coisa que eu queria compartilhar com você nesta manhã é que, apesar do nosso pecado, Ele ainda quer nos moldar. Apesar do nosso pecado, Deus continua com a intenção de tocar na nossa vida, de moldar a nossa vida, de trabalhar a nossa vida. Apesar da separação que o pecado causa e da impossibilidade, não é? E por isso a gente tem que ficar pedindo perdão para que os nossos pecados sejam removidos, Deus ainda quer moldar a nossa vida de acordo com a sua vontade. Por isso, no verso de número 8 desse capítulo 64, o profeta Isaías diz assim: contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o oleiro, e todos nós somos obra das Tuas mãos. Você sabia disso? Que Deus é como o oleiro, Ele quer tocar na nossa vida, Ele quer moldar a nossa vida, Ele quer trabalhar a nossa vida. Esta imagem do oleiro fazendo um vaso de barro é usada por Deus mais amplamente através do profeta Jeremias. No capítulo 18, de 1 a 6, Deus fala para o profeta Jeremias assim: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor: vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro, e o vi trabalhando com a roda.
Mas o vaso de barro que estava formando estragou-se em suas mãos e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então, o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Deus deseja ter esta liberdade de ação na minha e na sua vida. E você pode ter certeza que Deus está trabalhando o tempo todo. As circunstâncias que envolvem a nossa vida fazem parte desse trabalho de Deus. E às vezes, o oleiro ele precisa apertar um pouco mais. Ele precisa fazer determinadas ranhuras no barro, a fim de que o barro possa tomar a forma que ele idealizou. O problema é que nem sempre nós entendemos esse agir de Deus. Deus deseja moldar a sua vida, Deus deseja trabalhar na sua vida. Esse é o processo que Ele quer desenvolver na vida de todos nós. Às vezes, esse processo é dolorido, mas eu tenho dito que não existe nada pior do que você ter uma forma que não é a forma de Deus. Você viver dentro de uma forma diferente da forma de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz assim: e não vos conformeis com este mundo, porque o mundo está implantando uma forma, para mim e para você, uma forma de pensar, uma forma de falar, uma forma de agir, uma forma de andar nesse mundo, e tem muita gente que está deixando a forma de Deus para se permitir andar na forma do mundo. Nós não podemos nos esquecer que Ele é o oleiro e que nós somos o barro, e que Ele tem uma forma perfeita, que se ajusta perfeitamente aos seus planos para a nossa vida, e nós precisamos ouvir a voz de Deus. Em terceiro lugar, mesmo que Deus, ou mesmo que eu não veja, Deus está trabalhando. Eu vou repetir, mesmo que eu não veja, Deus continua trabalhando na minha vida. Pode parecer que Deus não está falando conosco, que Ele não está agindo, que a sua vontade não está sendo realizada, mas nesse capítulo 64 de Isaías, no verso de número 4, nós temos uma outra expressão muito significativa, quando o profeta diz assim: porque desde a antiguidade não se viu, ou desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu outro Deus além de ti, que agisse em favor daquele que nele espera. Toma essa promessa para o seu coração nesta manhã. Desde a antiguidade, diz o texto da palavra de Deus, não se ouviu, desde a antiguidade não se viu um outro Deus além de ti, que age, que continua realizando a sua obra. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você, assim, com muita clareza. Deus não é indolente para que precise ser despertado. Você entendeu isso? Deus não é indolente para que precise ser despertado. No Salmo 121, é um salmo muito conhecido da palavra de Deus, a palavra de Deus nos ensina a respeito disso. É um texto muito conhecido, é possível que em eu compartilhar esse texto, você vai recitá-lo de cor junto comigo. Quer ver? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda,
não dormitará. Eis que não dormitará, nem dormirá aquele que guarda Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua mão direita. De dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua vida. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Deus não está alheio às coisas que estão acontecendo neste momento da história. Deus não está dormindo. Ele não é indolente para que precise ser despertado por nós. Deus está ativo, Deus está entendendo tudo o que está acontecendo. Deus não está em crise. Deus está no controle de todas as coisas. Descanse o seu coração nele, querido. Para vencer é preciso a gente confiar de que Deus continua agindo a nosso favor, ainda que eu não veja. Ainda que as ações de Deus não sejam um trovão à minha frente, é preciso lembrar de que Ele continua agindo a nosso favor. Em quarto lugar, para a gente poder vencer, é preciso lembrar uma outra verdade. Deus se tornou acessível através de Jesus Cristo. É através da pessoa de Jesus que nós temos acesso à sua presença. No capítulo 65 do livro também do profeta Isaías, no verso 1, a Bíblia diz assim: fiz-me acessível aos que não perguntavam por mim, fui achado pelos que não me procuravam, e uma nação que não clamava pelo meu nome, eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. Mesmo aqueles que não procuram a Deus, Deus lhes dá o sol e a chuva diariamente, o ar para respirar diariamente, que nós chamamos de bênçãos naturais. E para aqueles que querem uma experiência pessoal, Ele enviou Jesus para, morrendo na cruz, trazer o perdão para os nossos pecados. Sabe, queridos, nós temos a mania de achar que Deus só se manifesta de forma estrondosa. Para ser Deus, tem que ser de uma forma mirabolante. Se não for alguma coisa pirotécnica, então não é Deus falando. Mas lembre-se da experiência do profeta Elias. A Bíblia diz que Elias vai caminhar deserto adentro, 40 dias e 40 noites, e aí ele vai se colocar dentro de uma caverna, e aí lá dentro daquela caverna ele vai viver uma experiência com Deus. Isso está no primeiro livro dos Reis, capítulo 19, os versos de 11 a 13, a Bíblia diz assim: ao que Deus lhe disse: vem cá fora, e põe-te no monte perante o Senhor. E eis que o Senhor passou, e um grande e forte vento fendia os montes, e despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém o Senhor não estava no fogo. E ainda depois do fogo, uma voz mansa e delicada, e ao ouvi-la, Elias cobriu o rosto com a capa, e saindo pôs-se à entrada da caverna, e eis que lhe veio uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Que fazes aqui? Que fazes aqui, Elias? Deus não estava no vento, Deus não estava na tempestade, Deus não estava no fogo, mas a Bíblia diz que Deus veio falar a Elias de uma voz mansa e delicada. Talvez você esteja buscando respostas no furacão, talvez você esteja buscando respostas no terremoto, talvez você esteja buscando respostas no fogo, quando na verdade, nesta manhã, Deus quer lhe falar com uma voz mansa e delicada, numa brisa suave.
Deus quer agir na sua vida. Deus quer se manifestar de modo especial na sua vida. E na carta aos Hebreus, capítulo 1, versos 1 e 2, a Bíblia diz assim: há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho. Deus quer lhe falar através de Jesus. E talvez a maneira mais contundente de Deus falar-nos é através da cruz de Cristo. A maneira mais contundente de Deus falar ao nosso coração é através da entrega de Jesus, o seu Filho, para, morrendo na cruz, trazer o perdão para os nossos pecados. Por isso, ouvir a voz de Deus é o primeiro passo para que possamos vencer. Mantenha os seus ouvidos atentos à voz do Senhor. Mantenha os seus ouvidos atentos à voz de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. São do próprio Jesus as seguintes palavras: na verdade, vos digo, quem ouve a minha voz e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entra em condenação, mas já passou da morte para a vida. Por algum motivo, Deus resolveu se comunicar a nós através dos nossos ouvidos. Por isso, mantenha o seu ouvido aberto para ouvir a voz de Deus, porque para vencer é preciso ouvir a voz de Deus, porque é a voz de Deus que nos arranca do pecado, é a voz de Deus que nos traz libertação, é a voz de Deus que nos dá direção no caminho a seguir, é a voz de Deus que nos dirige nas decisões a tomar. Por isso, nesta manhã, nosso convite é para que você esteja atento à voz do Senhor, porque Ele quer falar ao seu coração. Vamos orar? Ó Deus bendito, nosso Pai, nós estamos com o nosso coração agradecido, porque a Tua voz continua ecoando. Queremos te agradecer, ó Deus, porque o Senhor continua falando. E nós queremos pedir, ó Deus, que não haja nada para obstruir os nossos ouvidos espirituais. Que, ó Deus, os nossos ouvidos estejam atentos à Tua voz. E nesse tempo, ó Deus, tão difícil de isolamento social, de tantas incertezas, ó Deus, quanto à saúde, quanto à economia, quanto à política, quando tantas vozes estão gritando, ó Deus, nos nossos ouvidos, nós queremos pedir, Deus, que as vozes do mundo sejam silenciadas, para que nós saibamos ouvir a voz que vem do céu. Ó Deus, que os nossos ouvidos estejam atentos à Tua voz, e que o Senhor nos ajude, ó Deus, a focarmos a nossa atenção e a inclinarmos o nosso coração para ouvirmos apenas aquilo que vem da parte do Senhor. Nós queremos pedir, Deus, continue conduzindo a nossa vida com a Tua voz mansa e delicada. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, que bom poder viver esse tempo de culto, de adoração, de louvor ao Senhor. Que bênção podermos desfrutar desse tempo especial na presença de Deus, de podermos ouvir a voz do Senhor que continua falando de maneira especial ao coração de todos nós. Que privilégio podemos
desfrutar da voz do Senhor, ainda que estejamos vivendo nesse deserto, mas sabemos que Deus continua agindo com poder e graça, falando ao coração de todo o seu povo. Nós gostaríamos de, nesse último momento do culto, queríamos falar a você o seguinte: se você ainda não se inscreveu no canal da nossa igreja, então aproveite esse momento, vai lá e se inscreva no canal da Primeira Igreja Batista em Brasilândia. É só entrar no YouTube e colocar lá Primeira Igreja Batista em Brasilândia, e aí você vai ver o nosso canal e você vai estar em vermelho assim, inscreva-se. Aí você vai clicar ali e você vai se inscrever. Inscreva-se no nosso canal, é muito fácil, né? Aproveite que você se inscreveu, dá um like para que você possa dizer que gostou de estar conosco e participar desse momento de culto, de adoração, né? Dá um like aí, cuidado para não dar assim, porque senão prejudica a gente, é assim, tá? É a mãozinha para cima. Dá um like, dizendo que gostou de participar desse momento de culto, de adoração. Compartilhe desse vídeo em seus canais. Não é só você ir nesses 3 pontinhos que tem na lateral do vídeo, aí está lá, compartilhar. Ou então, nessa setinha, está lá, compartilhar. Você compartilha com outras pessoas. E também, você, clicando no sininho, você vai receber as notificações, porque diariamente nós colocamos vídeos novos em nosso canal. Café com Fé, Dose de Esperança, temos no Ministério de Família, todas as semanas um vídeo novo sobre o legado da quarentena. Então, são vídeos que nós estamos lançando. O Ministério Infantil, toda semana, coloca Educando com Arte. Então, semanalmente, nós estamos colocando vídeos novos, alguns diariamente, mas toda semana a gente tem muitos vídeos que estão sendo postados em nosso canal, e se você clicar aí no sininho, você vai receber as notificações de que tem novo vídeo no canal para você assistir, ok? Que Deus te abençoe nesta tarde, que Deus cuide da sua vida, da sua família, mantenha os seus ouvidos atentos à voz do Senhor. E à noite, às 19 horas, nós estaremos aqui de novo reunidos para juntos celebrarmos a presença de Deus. Que Deus te abençoe, tenha uma boa tarde e um bom domingo na comunhão familiar.